Você tá sabendo de todos os detalhes da prisão do Diddy? O que o Smith, Michael Jackson, Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z e até a Anitta tem a ver com isso? E você sabia que o filme As Branquelas fez uma sátira denunciando as festas do Puff Daddy há 20 anos atrás? A gente nem percebeu. Escuta aqui, negão. Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Hã? Ó, prepara o estômago, vem ver essa coletânea completa de tudo que estão falando sobre o caso P. Diddy e como que isso tá abalando Hollywood inteira, galera. Esse vídeo tá tenso, vamos lá. Net Trunks, Peter aqui para falar de música, quem diria, né? Comecei minha carreira na música aqui na internet, né? Com cifras, e agora tô aqui para falar de música. Já trouxe vários assuntos nerdísticos, como até o universo, falei das estrelas, mas nunca falei de música, e eu acho que música também é um pouco de cultura pop, vocês não acham? Mas o que tá acontecendo agora é uma coisa triste, né? Eu tô aqui trazendo um assunto sobre música, mas um assunto que é triste. Porque eu acho que o mundo da música também é parte essencial da cultura pop, principalmente quando o caso envolve centenas de artistas. Então eu tenho que trazer pra vocês. O império do hip hop tá desmoronando e tá arrastando políticos, atores, músicos e toda a nata dos famosos de Hollywood. Sei lá, acho que eu nunca vi uma polêmica dessa magnitude. Acho que essa altura deve estar até ligado na prisão do P. Diddy e um monte de crimes envolvendo ele. Mas bora saber dos detalhes de tudo agora, as denúncias, as teorias de conspiração, os fatos confirmados, e eu já vou deixar 2 avisos importantes aqui. Primeiro que esse vídeo vai falar de muitos temas sensíveis. Segundo, tem umas palavras fortes que eu não vou poder falar inteiras, né? Então se liga no contexto pra você entender, ok? Esse vídeo não é adequado para menores de 18 anos e fica até o final, que eu tenho um recado pra lá de importante que pode fazer diferença na sua vida e de outras pessoas também que você conhece, né? Preparei esse vídeo com muito carinho, com muito cuidado também. Se puder, deixa um like nesse vídeo pra ajudar bastante. Agora sim, respira fundo e vamos lá. Todo mundo tá chamando esse cara de o demônio de Hollywood. O nome real dele é Sean John Combs e ele ficou conhecido no mundo inteiro com vários nomes artísticos. Ele é o Diddy, P. Diddy ou Puff Daddy, né? Ele é conhecido dessa forma. Desde os anos 90, galera, esse cara é um ícone da música e um baita magnata do entretenimento. Ele é literalmente um dos chefões da indústria musical. Chefões, ok? Ele foi dono de gravadoras importantes, ele lançou vários hits mundiais, ganhou prêmios, é dono de empreendimentos multimilionários, tipo a marca de vodka Ciroc, né? E ainda lançou uma cacetada de artistas no mundo da música, né? Tudo começou lá em 1993, o Diddy lançou a empresa Bad Boy Records. Ela era uma gravadora que bombou no mundo inteiro depois de descobrir artistas como The Notorious Big, Faith Evans, Usher, Mary J. Blige e Mace. Isso só para citar alguns. O sucesso dessa gravadora consolidou a reputação dele como um dos caras mais influentes da indústria da música no planeta. Aí é aquela velha receita, sucesso, fama, dinheiro. Tem gente que alopra e começa a se envolver com o lado podre do show business, né? Daí, galera, de acordo com as notícias que estão quebrando a internet, foram décadas de situações bizarras acontecendo. Desde festas sem limites até chantagens das brabas. Abuso de todos os tipos, violência, tráfico, até morte. E não é de hoje, né? Desde os anos 90, o Diddy já estava supostamente envolvido numa situações pra lá de cabulosas, galera. Teoricamente, ok, ele esteve envolvido nas mortes dos rappers Tupac Shakur e Notorious Big. Você chegou a conhecer esses caras? O Tupac foi assassinado em setembro de 1996 e as circunstâncias desse crime ainda continuam sem solução até hoje. Mas o curioso, galera, é que 6 meses depois dele, o principal rival na música, o rapper The Notorious Big, também foi mandado pro céu na base da bala. Exatamente o que aconteceu. O Notorious Big, ele era um rapper e era considerado o melhor amigo do Diddy. E o bizarro é que o Big foi de arrasta pra cima em 1997. Esses 2 crimes estão sem solução até hoje. Tipo, os caras investigaram e não chegaram a nenhuma solução. Muitos acreditam que o Tupac e o The Notorious Big foram assassinados por causa da rivalidade entre as gravadoras, a Death Row e a Bad Boy. E para os historiadores de música, esses crimes foram motivados por razões comerciais. E os fios dessa trama levam um nome em comum. Exatamente, o Diddy, o dono da Bad Boy Records. Além de todas as coincidências, quem confirma isso é a Faith Evans, que também era cantora da gravadora do Diddy, né? E ex-mulher do Notorious Big. E a Charli Baltimore, ela também é rapper e ex-namorada do Big. Mas prepara que a bizarrice só começou, aguenta aí. Em 1999, o Diddy se envolveu num tiroteio numa boate em Nova York junto com o rapper Shyne. Nessa confusão, 3 pessoas ficaram feridas e o Shyne foi preso e condenado por tentativa de mandar pessoas pro céu, né? Enquanto isso, o Diddy só passou por acusação de porte ilegal de arma, mas foi absolvido. Estranho isso, né? Isso é só um exemplo de que há muitas décadas nada nem ninguém pegava o Diddy, não tinha jeito. O cara tava intocável.
Mas a coisa explodiu recentemente com o caso da ex-mulher do Diddy. Essa mulher se chama Cassie Ventura e ela acusou o Diddy de abuso emocional e físico, além de agressões sexuais durante o relacionamento deles. Foram anos de pressão psicológica e controle. Em 2023 ela acabou processando ele. Foi no ano passado que viralizou um vídeo de anos atrás que o Diddy foi flagrado de toalha no corredor de um hotel agredindo a Cassie. Lembra desse vídeo? Galera, é muito pesado, é de revirar o estômago mesmo, ok? E foi daí que a bomba começou a explodir pro lado dele, do Diddy. Foi essa denúncia que deu início a uma reação em cadeia pra muita gente supostamente tomar coragem e expor os abusos dele, do Diddy. Mas sabe do pior? Segura essa. O processo da Cassie contra o Diddy foi encerrado logo depois. E aparentemente rolou um acordo amigável entre os dois. Cara, você não percebe que algo errado parece que não tá certo? Não é isso? Mas isso foi o suficiente para uma outra mulher tomar coragem, né? Aí começou a complicar. Ela decidiu não se identificar, mas as notícias que saíram na revista People mostravam que ela acusou o Diddy e outros caras de terem estuprado ela. Entendeu, né? O Diddy e vários caras fizeram isso com ela em grupo durante dias, direto, quando ela tinha 17 anos. Eu falei que era bizarro. E daí pra frente, galera, abriu a porteira, mais denúncias começaram a aparecer, como o produtor musical Leroy Jones, a ex-modelo Crystal McKean, uma universitária chamada April Lampros, uma ex-atriz de filmes adultos chamada Adrian English e a cantora Dawn Richard. Todos esses acusaram o Diddy de abuso sexual. Vários artistas que faziam parte da gravadora do P. Diddy, como por exemplo a Simon Raynor e a Lil Kim, também tomaram coragem e contaram que rolavam aí vários comportamentos inadequados e assédio no ambiente de trabalho dentro do Bad Boy Records, que é a gravadora do P. Diddy. E se você não estava dormindo esse tempo todo nessa última semana, você deve ter se deparado com fotos das festas do Diddy, certo? Pois é. É aí que o caldo entorna, galera. Não é exagero imaginar que todas as grandes celebridades mundiais, desde os anos 90 até hoje, participaram das festas do Diddy. O cara era gigante, as festas eram gigantes. Faz décadas que as festas que ele dava lá são conhecidas por serem, tipo, pra lá de luxuosas, exclusivas, só as festas dele. Então, tipo, todo mundo queria estar lá. Pensa numa celebridade aleatória, pensa. Leonardo DiCaprio, Will Smith, Paris Hilton, os Backstreet Boys, a Beyoncé, as Kardashians, até a Anitta já marcaram presença nas festas do Diddy. Pois é, como a internet não perdoa nada, a galera tá buscando e publicando uma tonelada de fotos de celebridades de todas as épocas curtindo as festas do Diddy. Pra você ter ideia, desenterraram até uma live que rolou durante a pandemia, em que a Anitta e o Diddy acabaram falando sobre essas tais festas aí. E ela comentou que na última festa dele que ela foi, ela ficou muito zoada. Daí os dois riram e o Diddy disse que o que acontece nas festas dele fica nas festas dele. Ela concordou e os dois ficaram rindo lá. Sabe aquela coisa de piada interna? Pois é. What happens at a Diddy party stays at a Diddy party. We got that. Yes! Até agora que eu tô gravando esse vídeo aqui, a assessoria da Anitta não se pronunciou. Mas assim, esse é só um exemplo, ok? Pra mostrar pra vocês que as festas do Diddy são recheadas de celebridade. É muito luxo, muita doideira acontece lá. Um tipo de festa que ele dava e ficaram super famosas eram as white parties, as festas brancas, que rolam desde os anos 90 e eram sinônimos de glamour, ostentação, exclusividade. As festas deles são assim, exclusivas, né? Então todo mundo quer ir. Nessas festas, né, nas white parties, todos os convidados eram obrigados a ir vestidos de branco. E se você pesquisar sobre essas festas, você vai ver todo tipo de celebridade e pessoas públicas ali. Tem políticos, atores, cantores, empresários, tudo. Só quem era da nata da sociedade, do topo da fama, era convidado. Mas você já viu uma white party antes? Muita gente já. Ou pelo menos acha que já. A teoria é que as white parties do P. Diddy influenciaram o filme As Branquelas. Agora isso caiu pra trás, né? Mas olha o que a galera tem percebido. No filme As Branquelas, que foi dirigido pelos irmãos Wayans, né? Tem uma festa icônica que supostamente seria uma sátira dessas festas brancas do Diddy. E o pior, cara, tipo, de verdade, são muitas similaridades entre a realidade e a ficção. Nas duas, tanto na festa real quanto no filme, ok? Existe um código de vestimenta que exige que todos os convidados se vistam inteiro de branco como um símbolo de status e exclusividade. Nas duas. As festas do Diddy eram eventos de alto padrão, com presença de celebridade, muita ostentação. E esses são os elementos chaves para sátira naquela festa lá de As Branquelas, né? Porque no filme eles exploram os excessos dos milionários, né? E tiram sarro disso. E tanto nas festas do Diddy quanto no filme As Branquelas, tudo gira em torno de muita riqueza, sabe? Excesso de consumo, materialismo. E é daí que o filme meio que teria denunciado de um jeito engraçado que esses eventos dos ricos e famosos escondiam comportamentos impróprios. $50 mil. À vista. Vendida! Aquele negão bem ali pode subir no palco e pegar seu prêmio. Yes!
Você acha que isso tudo é uma coincidência ou era uma crítica? Ó, sendo uma crítica direta nas festas do Diddy, o fato é que o filme As Branquelas, lá no ano 2000, sabia muito bem do que estava falando. E as festas, né, assim, cheias de ostentação, era uma marca na era do entretenimento. Tipo, era muito conhecido isso. E nunca foi novidade pros famosos que festas assim eram cheias de exageros, de substâncias, de comportamentos que não podem vazar, ou seja, o que rola na festa fica na festa. Os irmãos Wayans viviam nesse meio. Eles frequentavam essas festas na vida real. Então será que é do nada que tem ali um leilão de garotas? Ou o latrel sedento pela menina lá, né? A festa branca, só os ricaços frequentando. Pô, tinha atores, modelos, herdeiros de grandes empresas. E essa gente toda usando coisa errada, toda hora um querendo safadeza com o outro. Era isso no filme. Bom, nada disso é confirmado, mas, pô, na boa, galera, são coincidências demais pra não alugar um triplex na nossa cabeça. Na minha alugou. Mas as white parties nem eram pior, cara. A bizarrice mesmo são nas chamadas freak-offs. Enquanto o Diddy fazia as white parties, né, que eram festas enormes para todos os tipos de celebridades, as freak-offs eram festas menores, muito mais privadas. E pelo que dizem, elas eram absurdamente decadentes. As festas freak-offs eram só pro pessoal super selecionado. E agora que você vai perder a fé na humanidade de vez, presta atenção. Freak-off significa algo como surtar. E é bem isso o intuito dessas festas. Não existia limite para safadezas com consentimento ou não, ok? Você entende o que eu tô falando, né? Só que assim, as freak-offs incluem comportamentos absurdos, como por exemplo, obrigar pessoas a usar substâncias para aguentar horas ou até dias de atividade sexuais. Nisso, muitas mulheres e homens do convívio do Diddy eram obrigados a usar substância e praticar esses atos. E tudo era filmado com equipe profissional e tudo. E pra que isso? Primeiro porque supostamente isso era uma tara do Diddy. Colocar as pessoas para se pegarem uns com os outros lá e com profissionais de coisinhas, né? E segundo, o material filmado servia como chantagem. E quem passar por esse horror todo de horas e até dias? A ex-mulher dele, vários artistas da gravadora dele, artistas que ele descobriu e lançou, né? Por aí vai, esse tipo de gente. Todo mundo ficava nas mãos dele e não era só questão de escândalo. Todos passavam a ser vítimas de torturas psicológicas, manipulação, dominação, até agressão física. Tipo, imagina todos os magnatas indo lá, políticos, gente importante, que controla, que manipula tudo, a mídia. Você vai numa festa dessa, cara, se o cara tem um vídeo desse, pô, tu tá na mão do cara. Você tá na mão disso, parece até enredo de filme, né? Percebe que as coisas começam a se encaixar, cara? A gente começa a pensar várias coisas. Por que será que ele nunca era pego nas coisas que ele fazia? Entende? A parada é tão séria que essas festas agora estão ligadas a investigações federais e são uma parte importante do escândalo do tráfico sexual, né? Que o Diddy tá enfrentando na justiça. Daqui a pouco eu conto detalhes sobre isso. Vamos continuar. E assim, né? O Diddy já tretou com muita gente. Um exemplo foi o rapper 50 Cent. Os dois eram próximos até que por algum motivo o 50 Cent se afastou e começou a sugerir por aí que o Diddy tinha um comportamento horrível e impróprio com os artistas. E só disso aí você já pode ter ideia de que há muito tempo, né, antes das acusações na justiça, o Diddy tinha relacionamentos problemáticos com muitos artistas. E foram muitos, incluindo mais jovens como o Jaden Smith e o Justin Bieber. Olha isso. Supostamente o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, né, teria passado por situações perturbadoras nas festas freak-offs. E essas revelações, né, apesar de não serem confirmadas até agora, elas sugerem um ambiente de exploração e manipulação de jovens talentos de Hollywood e do mundo da música inteira. Galera, faz muitos anos que a criação do Jaden Smith é um ponto de atenção para quem acompanha a vida das celebridades em Hollywood. Porque desde criança, né, o Jaden, que é filho do Will Smith com a Jada Pinkett Smith, ele é exposto a ambientes adultos, desde criança. Isso é notório, ok? O próprio comportamento do Will e da Jada já foi alvo de críticas. Não sou eu, a crítica já falou muito desse tipo de comportamento, da educação que ele dava pro filho dele, ok? Não tô aqui julgando, tô só passando pra vocês. Os dois mantinham um casamento aberto por muitos anos e eles frequentavam bastante as festas dele e até levavam o Jaden nessas festas. Por isso que hoje em dia muita gente questiona o quanto o Jaden foi exposto a situações bizarras ainda durante a infância dele, durante a adolescência. E a galera da internet acabou desenterrando vídeos do Will Smith beijando o Jaden na boca, né, em certos eventos. E claramente o garoto ficava constrangido com isso. Claramente, você via no vídeo o Jaden Smith saindo, indo embora. E a teoria é que esses comportamentos zero saudáveis, né, eram um reflexo da criação liberal que o Will e a Jada deram pro filho deles, né? E pode ser isso que tenha dado vários problemas psicológicos no garoto. E se liga, isso também teria motivado o Jaden a ter se emancipado aos 15 anos, né, pra fugir da convivência maluca lá com os pais dele. Isso não é confirmado, mas ele se emancipou mesmo com 15 anos. Por que ele se emancipou? Aliás, o Will Smith também beijou a boca do Orlando Brown quando ele era criança. O Orlando Brown foi o Ed da série As Visões de Raven, lembra? Na época da fama, mesmo sendo muito novo, o Orlando Brown ia nas festas do Diddy. E depois que ele se envolveu em várias polêmicas usando coisas erradas lá e com vários problemas psicológicos,
ele colocou a boca no trombone e falou que muitos dos problemas dele eram justamente causados pelas experiências nas festas do Diddy. E que inclusive, olha o que ele falou, inclusive o Will Smith tinha abusado dele numa festa dessas. Ele tá agora denunciando isso. Mas lembrando, tudo isso que eu tô falando agora, desses meninos famosos, nada disso consta nas denúncias que a polícia está investigando hoje, ok? Aqui é um compilado de teorias e algumas declarações, ok? Essas denúncias que eu tô falando, realmente eles estão denunciando, mas não tá ainda no inquérito. Isso vale pro próximo também. Se liga agora que a gente vai falar do Justin Bieber. O Justin Bieber e o Diddy foram muito próximos. Foi assim, o Diddy descobriu e lançou o Usher, né? Um fenômeno. Muita gente comparava, inclusive, ele com o Michael Jackson, tal, seria o novo Michael Jackson. E o Usher descobriu o Justin Bieber. E foi assim, né? Uma coisa levou a outra. O Justin Bieber conhece o Diddy desde criança, quando ele começou a carreira lá, e os dois foram vistos juntos numa porrada de ocasiões por todos esses anos. Mas agora, com as denúncias, muita gente começou a perceber um desconforto, tipo um constrangimento do Bieber na presença do Diddy. Isso ligou todos os alertas. Numa gravação do primeiro encontro do Diddy e do Justin Bieber, o Diddy disse assim, abre aspas, não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer. Ó, isso passou batido por muito tempo. Mas agora, cara, uma outra suspeita é com o clipe da música Yumi do Justin Bieber. Vários fãs estão fazendo o link de que certas cenas do clipe seriam tipo uns códigos de denúncia contra os crimes do Diddy, né? Ou até um pedido de socorro do Bieber. Daí pra frente não é difícil relacionar os problemas de saúde mental do Justin Bieber com essa suposta relação de manipulação e até abuso sexual que ele teoricamente sofreu com o Diddy. E depois de saber disso, né, o clipe da música Yummy fica bizarro. Porque o clipe se passa com vários ricaços muito mais velhos que o Justin. E eles estão lá, literalmente comendo várias comidas coloridas e esquisitas. E o mais louco é que o Justin e os músicos do palco, né, nesse clipe, são os únicos jovenzinhos ali no clipe, cara. E repara, os músicos estão super desconfortáveis. Tá lá, cara, tá no clipe. A letra da música Yummy fala de um personagem que tem um sabor gostoso, que é só chamar que ele vai encontrar uma certa pessoa a qualquer hora do dia ou da noite. E sempre que ele encontra essa pessoa faz o serviço, tá na letra, ok? A letra também cita milhares de dólares pra gastar, a burguesia assistindo o pôr do sol, outras coisas picantes entre gente rica. E além disso, o Justin passa praticamente o clipe todo sentado numa mesa com pessoas muito velhas, né? E enquanto ele canta, os velhos se alimentam de um jeito meio nojento, né? Bom, depois o Justin sobe na mesa e dança, como se ele estivesse exibindo aonde a comida é servida. E o final é o mais bizarro. As últimas imagens do clipe é quando a festa já acabou e só sobrou o Justin sentado numa mesa e um velho ainda comendo numa outra mesa. Entendeu? Tem também lá um garçom recolhendo os pratos e o final de tudo é um prato vazio e no prato tem o rosto do Justin Bieber novinho. Cara, nada disso faria sentido se não fosse esse suposto contexto com o Diddy, não é? Percebe? E lembrando, ok? Isso aqui é teoria, mas porra, galera, que teoria assustadora, cara. Realmente eu fico até tenso, cara, com o coração apertado aqui. E agora vai mais um negócio bizarro. O MC da Leste supostamente teria vazado esse lance do Justin Bieber. Tem uma música dele chamada Nunca Vendeu. Como eu posso dizer? Nunca vendeu matinho, sacou? Nessa música tinha um pedaço assim na letra, abre aspas. Na sexta puxada, vi o Justin Bieber beijando a boca de um negão. E se o MC da Leste, galera, denunciou alguma coisa que ele sabia, cadê ele pra confirmar essa história? Não ficou pra contar a história, né? Em 2013 ele tomou bala num evento que até hoje não tem muita explicação. Tá bom de teoria de conspiração, você quer mais? Tem ainda outras especulações bizarras. Sabe o Jay-Z? Ele é, outro rapper super famoso, marido da Beyoncé. O cara é bilionário, né? Tem muitos anos aí que a galera sabe que o Diddy e o Jay-Z eram parceiros de negócios e amigos pessoais, né? Então, vai vendo. E daí surgiu um assunto de que há anos atrás, o Jay-Z e o Diddy fizeram uma loucura relacionada à descoberta da Rihanna. Ela tinha só 16 anos quando eles dois fizeram a Rihanna viajar sozinho de Barbados até os Estados Unidos. Imagina o problema que é fazer uma menor de idade, fazer uma viagem internacional sem a companhia nem o consentimento dos pais. Percebe isso? Isso é relacionado ao crime de tráfico humano. Isso teria sido uma manobra que os dois armaram para obrigar a Rihanna a assinar um contrato com a Roc Nation, que é a gravadora do Jay-Z, né, que era sócio do Diddy. Quando a Rihanna chegou nos Estados Unidos, o Jay-Z e o Diddy teriam deixado ela por mais de 15 horas fechada dentro de uma sala até que ela assinasse com a gravadora. Foi aí que aconteceu o primeiro contrato profissional na vida da Rihanna. É por essa e outra que muita gente especula que o Jay-Z pode ter conhecimento, até mesmo tá ligado às polêmicas envolvendo o Diddy. Até porque o Jay-Z e o Diddy já formaram um trio com o R. Kelly. Não sei se você sabe, né? I believe I can fly. Exato. Esse R. Kelly também era um rapper e ele tá condenado a 20 anos de prisão por causa de conteúdo infantil inapropriado.
Entendeu? O Jay-Z, pô, ele foi visto milhares de vezes em fotos e eventos organizados pelo Diddy. Até que supostamente o Jay-Z deu uma afastada dele. Né? E não tem nem como imaginar que o Jay-Z teve algum esquema sem que a Beyoncé soubesse. Afinal de contas, pô, eles são casados há muitos anos. E ela também já frequentou a casa do Diddy junto com o Jay-Z. E nesse balaio de gato todo, mais uma teoria que explodiu os miolos surgiu envolvendo a música She Knows, que foi lançada pelo rapper J. Cole há 11 anos atrás. Assim, a música parece cantar a história de um cara garanhão que trai a esposa. E que ela sabe de tudo, ok? Daí o título She Knows, ela sabe, exatamente. Nada de anormal aí, né? Tudo normal por enquanto. Até que já perto do final da música a parada fica meio obscura. O rapper começa a citar o nome de estrelas do show business que morreram. Ele canta: descanse em paz, Alaia, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, vejo você assim que eu morrer. Tá, mas o que isso tem a ver com a Beyoncé, Peter? Vamos lá. Apesar do rapper, o J. Cole, nunca ter se manifestado oficialmente, muita gente relacionou que a mulher da música é Beyoncé pelo fato de, em inglês, a palavra Knowles ter um som bem parecido com Knowles. É o sobrenome da Beyoncé, Beyoncé Knowles. Mas o que tem a ver esse rapper disfarçar o nome da Beyoncé no título da música e do nada ele citar celebridades que já morreram, como por exemplo a Alaia, Left Eye e Michael Jackson? Todos eles, a Alaia, Left Eye e o Michael Jackson, foram cantores que partiram, galera, sob condições misteriosas no mínimo, né? Que tiveram algum tipo de treta com gravadora. E todas essas tretas supostamente tinham um nome em comum, todas: o Diddy. E uma outra teoria doida diz que o Diddy estaria envolvido na morte da ex-mulher dele, a Kim Porter. Eles viveram um relacionamento longo entre os anos 1990 e 2000, né? E nesse tempo foram muitas idas e vindas aí, várias crises, brigas, traições. A Kim morreu de pneumonia em 2018, mas agora com todo esse bafafá sobre o Diddy, a mídia e a internet como um todo tem divulgado uma história de que a Kim, antes de morrer, teria escrito uma biografia que entregava todos os podres do Diddy. A polêmica é tanta, galera, que os 4 filhos do Diddy e a Kim postaram esclarecimentos sobre tudo isso. Olha isso, abre aspas. Temos visto tantos rumores dolorosos e falsos circulando sobre o relacionamento de nossos pais, Kim Porter e Sean Combs, bem como a trágica morte da nossa mãe, que sentimos a necessidade de falar. As alegações que a nossa mãe escreveu um livro são simplesmente mentirosas. Ela não escreveu, e qualquer um que tenha um suposto manuscrito sobre isso não os estão representando. Além disso, por favor, entendam que qualquer amigo que fale publicamente em nome de nossa mãe ou da família não é um amigo. Eles têm maldade no coração. Tá vendo como isso é complicado? Mas bora aos fatos concretos agora, ok? O Diddy foi detido em Nova York há uns dias atrás, acusado de tráfico sexual por meio da força, extorsão, fraude e coerção, né? E transporte com envolvimento em prostituição. O Diddy tá preso numa unidade no Brooklyn e não foi permitido que ele pagasse fiança. Então ele tá detido aguardando julgamento. Qualquer outra coisa além disso que tá no processo pode ser sensacionalismo da mídia e teorias sem fundamento criadas na internet, ok? Por isso que eu sempre chamo atenção aqui, sempre vou falar isso pra vocês. Quando tem um escândalo forte assim na cultura pop, a gente pode olhar, pode comentar, mas não dá pra gente julgar. A gente ainda nem sabe o que é verdade e o que é mentira nesse bafafá todo. Eu sei, logicamente, é irresistível a gente ficar acompanhando cada notícia bombástica que brota. Mas a gente não pode sair comprando qualquer ideia que surge, não dá. O mais importante desse caso todo, eu vejo que é a conscientização de crimes que podem estar acontecendo em todos os níveis da sociedade. Pode estar acontecendo agora, tanto nas festas dos granfinos aí de Hollywood, quanto aí do lado da sua casa. Então, enquanto a gente aguarda o desenrolar desse caso e torce para a justiça ser feita, que eu quero que seja feita, se liga para reconhecer situações de risco que você ou alguém que você conhece pode estar passando. Presta atenção em comportamentos que podem indicar abuso, como por exemplo isolamento, né, mudanças de humor, comportamentos inadequados, especialmente em crianças. Relacionamentos que envolvem manipulação, controle psicológico ou intimidação podem ser detectados. Se você se sentir ameaçado ou desconfortável, leva isso a sério. Não é só coisa da sua cabeça, ok? Você pode e você deve falar com alguém da sua confiança. E se você conseguir, faz qualquer tipo de registro que possa documentar o que aconteceu. Faça. E principalmente use os canais de denúncia e ajuda. Você pode ligar para o 180. A ligação é grátis. E o serviço do 180 é focado em atender e orientar casos de violência contra a mulher. E eles podem direcionar para serviços especializados. Tem o número 190, que é a linha direta da polícia. Tem ainda o Disque 100. Esse é o Serviço Nacional de Atendimento à Denúncia de Violações de Direitos Humanos, incluindo abuso e exploração infantil. As chamadas são gratuitas e anônimas e podem ser feitas 24 horas por dia. Ninguém vai te identificar, ok? Você pode ainda buscar ajuda no CRAS da sua cidade, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Os CRAS dão apoio e orientação para as vítimas de violência e ajudam até na orientação jurídica e de saúde. E eles também recebem denúncias se você precisar. Você ainda pode procurar ajuda no CVV, o Centro de Valorização da Vida. É só discar
188, que você vai ter apoio emocional grátis, na hora, ok? Eles trabalham com prevenção para pessoas que estão pensando em fazer mal para elas mesmas. Então fica atento com a sua vida e de pessoas próximas a você, porque tem muitos canais para te ajudarem. E no mais, agora é tentar digerir todo esse assunto bizarro do Diddy, e tendo qualquer novidade, pode deixar que eu vou te avisar. Comenta o que você acha sobre isso tudo, tô olhando os comentários. Obrigado por isso, galera. Até a próxima. Fui!